As gotas que caíam do teto marcavam um compasso antigo na casa vazia. Pinga, pausa, pinga. Marcelo hesitou antes de abrir a última caixa com as coisas de Júlia. Faziam 2 anos desde o enterro, mas o tempo não parecia ter limpado a casa nem o corpo. O cheiro de fecho de guarda-roupa e mofo subiu junto com as roupas dobradas, e as memórias vinham em camadas. As meias que ela preferia, um lenço com perfume apagado, uma receita de bolo em papel amassado. Ele tocou cada objeto como se pudesse tocar o passado de volta. Foi quando uma folha mais grossa, dobrada várias vezes, caiu entre blusas. Havia um envelope. O nome no canto fez o ar faltar nos seus pulmões. João. Marcelo sentou no chão frio, a chuva batendo nas janelas como se quisesse entrar na casa com ele. Havia 3 cartas. O papel estava amarelado nas bordas, sem data visível, a tinta já um pouco desgastada. Marcelo abriu a primeira com as mãos trêmulas. Ao lê-las, uma sucessão de imagens deslizou por sua cabeça. Encontros às escondidas, palavras carinhosas que pareciam promessas, pedidos para vê-la longe de olhares. As cartas de João confessavam um afeto antigo, falavam em saudade que não cessava e em momentos roubados. Para alguém que ainda carregava o corpo de Júlia em lembrança, as palavras saltavam como pedras recém-lançadas num lago. Cada frase reverberava. E se ela tivesse amado outro? E os meninos, André e Lúcio? Será que eram filhos dele? A confusão foi rápida e crua. Marcelo lembrou de pequenas ausências de Júlia, de telefonemas que ela atendia no corredor, de sorrisos que ele não compreendia. A raiva veio junto com o frio, uma mistura de ciúme e medo que lhe apertava o peito. Ainda assim havia um empecilho. As cartas de João, por si sós, não eram prova de traição consumada, e Marcelo sabia disso no fundo. Mas a dúvida, uma ferida viva, cresceu e exigiu respostas. Se essa história tocar você de alguma forma, curta este vídeo e fique até o final. Tem algo que pode ressignificar toda a dor. Marcelo não ficou parado, não conseguiu. Pegou o casaco mais pesado, colocou o envelope no bolso e saiu sob a chuva. A estrada parecia longa demais para o tamanho de sua pressa. As gotas na janela do carro eram como perguntas formando trilhas que borravam o vidro. A cada quilômetro, sua cabeça tecia hipóteses. Encontros em dias em que ele dizia que ia trabalhar até tarde. Presentes pequenos sem origem. Bilhetes que ele nunca havia visto. Queria chegar ao fim da história com as próprias mãos. Partiu sem aviso, sem avisar os filhos. André e Lúcio, ainda jovens, moravam em cidades diferentes. Ele queria primeiro encarar João e só depois decidir o que dizer. A busca se fez em portas batidas, rostos cansados e rostos fechados. Uma vizinha, uma antiga moradora do bairro, disse que João havia ido embora havia anos. Outra lembrou de um menino que crescera com eles e depois, da venda apressada de uma casa na periferia. Cada pista era um nó que se apertava mais. Em uma parada no caminho, o barulho da chuva na lona do posto de gasolina e o cheiro forte de café amargo pareceram diminuir a vertigem do seu pensamento. Dormiu no banco do carro por poucas horas e acordou com a sensação de que já não ligava se chovesse mais. Queria só entender. Chegou à rua onde disseram que João vivia agora. A rua era estreita, casas baixas, murais descascados e um portão vermelho semiaberto. No quintal, uma cadeira de rodas parada embaixo de uma árvore. Marcelo estacionou em marcha lenta, o coração batendo contra as costelas como se quisesse sair. Ao atravessar a calçada, o barulho de passos o fez levantar a mão num gesto antigo de quem chamava gente de infância. Uma figura surgiu, apoiando-se numa bengala. O rosto era conhecido e ao mesmo tempo estranho pelo tempo e pela doença. Tinha traços que a memória guardava dos verões, das partidas de futebol no campinho, das brigas com meninos. Marcelo, no instante em que o viu, chamou pelo nome que sempre usara na juventude. Mário! O homem ergueu os olhos e por um instante, a confusão se quebrou num som duro. Marcelo, disse ele com voz que tremia por 2 motivos. A surpresa e uma emoção que se recusava a se resfriar. Não era só surpresa, havia muita coisa entre as palavras. O reencontro não foi terno. Marcelo não tinha ternura naquele momento. Lembrou do abandono, das cartas, da sensação de ter sido enganado. As acusações saíram rápidas, cortantes. Jogou as cartas de João na cara do amigo quase sem perceber. Palavras ríspidas sobre traição, sobre deslealdade, sobre como ele tinha direito de saber a verdade sobre a mãe dos seus filhos. A chuva que parecia persistir lá fora entrou na sala como se fosse testemunha. Dentro, a tensão era uma lâmina que girava. João, sentado na cadeira de rodas, olhou primeiro para o montão de papéis na mão de Marcelo, depois para o rosto do amigo. No início, apenas uma negação pequena. Não do jeito que você pensa, murmurou. Depois, pediu para explicar.
A voz dele era suave, mas havia algo pesado atrás. Como se cada palavra carregasse uma conta que precisava ser paga. A cuidadora, uma mulher que sempre esteve por perto e que cuidou dele nos últimos anos, entrou na conversa com olhos que já tinham visto demais e pouca paciência para orgulho masculino ferido. Senta, Marcelo, ela disse sem agressividade, quase como quem impõe ordem num quarto onde tudo ameaça ruir. João trouxe uma pasta antiga, amarrada com barbante. Dela saiu um pacote de cartas vinculadas por um elástico. Ele pediu que Marcelo as lesse e, devagar, abriu um envelope onde havia respostas escritas por Júlia. Não eram mais grandes revelações espetaculosas. Eram linhas de cuidado e medo. Nas respostas, Júlia afirmava repetidas vezes, em palavras que não buscavam convencer ninguém, apenas pôr à vista seu próprio medo, que o coração dela sempre pertencia a Marcelo. Ela agradecia a amizade, pedia respeito e dizia de forma contida que não queria machucar. Em outras passagens, ela justificava o silêncio. Sabia de uma fragilidade em Marcelo, uma condição que a fazia protegê-lo antes de qualquer coisa. Havia dias em que ela se sentia obrigada a guardar certas conversas para não acrescentar dor ao que já existia. As cartas revelavam um entrelaçamento delicado de amor, culpa e proteção. Havia também algo mais prático nas páginas seguintes. João descrevia ter vendido uma pequena propriedade antiga, um lote modesto que pertencia à sua família, e que parte do dinheiro foi destinada a ajudar no tratamento que Marcelo precisou. Tratamentos que não eram descritos como casos médicos complicados com diagnóstico, mas como despesas que desafiavam a casa. João explicava que não queria alardear aquilo porque acreditava que Júlia e Marcelo deveriam manter sua privacidade, que havia sumido porque achou que sua presença causava mais confusão do que alívio, e que no silêncio tentou ser útil de uma forma que ninguém veria. Em outra carta, Júlia aceitava a ajuda com gratidão contida, pedindo a João que mantivesse distância para não ferir Marcelo. Havia entre as linhas um pedido de sacrifício. João devia afastar-se e proteger o casal mantendo longe o que poderia dar aso a mal-entendidos. Ler aquilo foi como ver um filme com o áudio trocado. Marcelo sentiu que tudo que ele imaginara se desfazia e se remontava num sentido diferente. A suspeita crua de traição começou a perder peso diante das palavras que falavam de proteção, de vergonha, de uma amizade que havia crescido para além do que ele entendera. Mas havia também a raiva residual. Por ter sido mantido no escuro. Por ter vivido com incertezas que ninguém lhe mostrou como dissolver. Por que não me contou? Foi o som que saiu de sua garganta, um pedido simples que carregava anos. João fechou os olhos por um segundo. Achei que ia doer mais ainda, disse ele. Achei que se você soubesse ia perder algo importante, e eu não suportava a ideia de ser a razão de mais uma dor sua. Ele falou sobre noites em que ficou sem dormir, sobre a decisão difícil de vender a casa em que crescera e dar o dinheiro para que as contas fossem pagas, para que o tratamento não fosse interrompido. Não havia glamour nisso. Havia escolhas duras, renúncias cruas. Fiz o que pude sem aparecer, concluiu. Marcelo deixou as cartas cair de volta na mesa e colidiu com o próprio choro. Não um choro limpo, mas um que misturava raiva, alívio e culpa. Chorou pela perda de Júlia, por tudo que imaginara que ela havia sido, e agora, ao entender outra versão dela, chorou por ter permitido que dúvidas corroessem a memória. Chorou também por João, que havia carregado a própria culpa por anos. Os dois homens, que um dia dividiram alegrias de infância, sentaram frente a frente como estranhos feridos tentando costurar algo comum. Foi um choro que precisava acontecer para que a conversa seguisse. A tarde se estendeu em relatos e silêncios. João contou que, depois de dar a ajuda, sentiu que a casa em que morava não o segurava mais. Que o olhar das pessoas mudava, que era mais fácil desaparecer do que enfrentar perguntas. Vendendo aquele imóvel modesto, ele conseguiu pagar períodos difíceis e quando voltou, estava diferente. As doenças do corpo e do tempo haviam deixado marcas. Não havia intenção de tomar lugar algum no coração de ninguém. Havia só um desejo de ajudar. As cartas, então, eram um fio que, puxado, mostrou intenções que Marcelo não perceberá à primeira vista. O perdão não veio como um decreto. Veio devagar, com frases quebradas, com mãos que se tocaram sem muita cerimônia. Marcelo pediu desculpas por ter partido sem avisar, por ter atribuído ao amigo o peso de um pecado que talvez nem existira. João pediu desculpas por ter partido sem explicar. O abraço que os dois trocaram foi contido, mas verdadeiro. Dois homens que perderam a mesma pessoa de maneiras diferentes, tentando agora entender o que significa manter a memória de alguém viva e íntegra.
Quando Marcelo retornou para sua casa, a chuva havia dado lugar a um céu acinzentado que prometia sol. Ele carregava um pacote de cartas que agora não eram armas, mas peças de um quebra-cabeça que explicavam gestos incompreendidos. Em casa, André e Lúcio o receberam com olhares que notavam algo diferente, olhos inchados, voz mais branda. Ele não escondeu que fizera uma viagem nem os pormenores. Contou apenas que tinha encontrado explicações e que, embora a dor permanecesse, havia clareza. Nos dias seguintes, a casa trocou um pouco de luto por movimento prático. Marcelo e os filhos passaram a cuidar mais de papéis, de objetos deixados por Júlia. Em uma tarde, a campainha tocou. Era Laura, a cuidadora que visitava João e que nos últimos meses também vinha ajudar em pequenos serviços na vizinhança. Trazia uma pequena sacola com bolos e um menino ao lado, o filho dela, que trabalhava numa lanchonete da esquina. Havia um calor humano simples nesses gestos que não buscavam conserto imediato do coração, apenas companhia. Laura falou com naturalidade, sem forçar intimidade. Se precisar de alguém para levar uma receita ao mercado, eu vou. Marcelo agradeceu com um sorriso que não escondeu a timidez de quem não se acostumou a receber tantos cuidados. A presença dela foi uma brisa que não apagava as cinzas, mas tornava o ar respirável. Laura não apareceu para arrumar a vida dele à força. Trouxe uma conversa, um café na mão, uma escuta que não exigia explicação. Em uma ida à lanchonete com o filho dela, Marcelo ouviu risos leves e sentiu que havia espaço para ser humano de novo, com suas fraquezas, suas lembranças, seus desejos contidos. Havia, ali, a possibilidade de recomeço sem pressa. Um caminho onde a memória de Júlia não seria perdida, mas acompanhada por novas trocas. As cartas, agora guardadas em uma caixa caprichosamente etiquetada, passaram a ser menos espadas e mais registro de caminhos difíceis. Marcelo as revisitava de tempos em tempos, não para alimentar mágoas, mas para revisitar a complexidade humana que elas traziam. Amor que não se mede com simplicidade, sacrifícios que se fazem no escuro, faltas que se curam com contato. André e Lúcio, apesar da inquietação inicial, se aproximaram de João em visitas lentas, onde as conversas eram mais curtas e as lembranças, por vezes, dolorosas. A ponte entre as famílias, antes partida, foi sendo refeita em passos pequenos. Havia, claro, feridas que não fecharam. Havia noites em que Marcelo acordava com a lembrança do corpo de Júlia ao lado, e o vazio voltava com força. Mas também havia manhãs em que o sol entrava pela janela, e Laura trazia pão quente, e aqueles pequenos momentos começaram a compor uma nova rotina. O amor por Júlia permaneceu intacto, não substituído, mas agora integrado a uma história que mostrava que nem tudo que parece culpa o é. O choro que, no começo, parecia devastador, tornou-se um choro de reconhecimento. Havia sido ferido, sim, mas também protegido por gestos que ele não enxergara. Num encontro simples em frente à casa de João, agora com menos pressa e menos acusações, Marcelo e o amigo conversaram sobre o passado sem tentar reconstruir tudo o que fora perdido. Havia respeito renovado, um entendimento sobre sacrifícios que se fazem às vezes em silêncio. Eles prometeram visitas, pequenos cuidados e, quando fosse necessário, estarem presentes sem muitas palavras. A reconciliação não apagou a perda, nem curou o luto de uma vez, mas transformou a raiva em lembrança comum e a desconfiança em confiança contida. A história não terminou em clareza absoluta sobre todas as pequenas dúvidas que passavam pela cabeça de Marcelo. Não houve exames, não houve sentenças. Houve cartas, gestos e explicações que mudaram o sentido do que ele achara saber. O que parecia, a princípio, uma traição, se revelou um emaranhado de decisões tomadas por amor e pelo desejo de proteger. Havia equívocos, faltas de comunicação, erros humanos, e havia também ternura escondida em ações discretas. No fim, Marcelo aprendeu a conviver com as contradições. Amar alguém que se foi. Aceitar que esse mesmo alguém poderia ter guardado segredos para proteger, perdoar um amigo que decidiu se sacrificar à sua maneira. A possibilidade de um novo amor não foi imposta. Veio como um convite tímido. Laura virou presença frequente, e sem pressa, sem promessas grandiosas, a casa de Marcelo voltou a ouvir risos que não vinham só das memórias. Sentado à mesa naquela noite, com a chuva leve batendo na varanda e uma xícara de chá ainda quente nas mãos, Marcelo pegou uma das cartas de Júlia e leu em voz baixa trechos que agora lhe soavam menos como provas e mais como explicações de um coração que queria poupar dor. Chorou outra vez, mas havia outra coisa no choro: reconhecimento. Não era um fim de luto empedernido, nem a felicidade simples de um recomeço. Era a mistura de tudo que a vida insiste em trazer quando se enfrenta à verdade.
Se você estivesse no lugar dele, o que faria? Comente abaixo. E se essas histórias sobre memória, perda e perdão te tocam, inscreva-se para acompanhar outras narrativas como esta.